31 de janeiro de 1979. Factos reportados sobre este dia. Segundo a bibliografia tocoísta, o calendário religioso tocoísta assinala 2 factos neste dia, sendo este o relacionado com o fim das prisões sofridas por Simão Gonçalves Toco e pelos tocoístas desde 1949, totalizando 30 anos de duras e terríveis provações vencidas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua Igreja, relembrada em 25 de julho de 1949. Evidências históricas desta efeméride tocoísta. Com esta abordagem, terminamos a descrição das efemérides tocoístas e acontecimentos de relevância tocoísta referentes ao mês de janeiro. Eis a transcrição fiel do anúncio do fim das prisões no tocoísmo. Anúncio sobre o fim das prisões sofridas por Simão Gonçalves Toco e pelos tocoístas por causa da Igreja de Cristo. Não esperava receber tantos maus tratos das mãos dos meus próprios compatriotas, nem sequer os colonialistas portugueses chegaram a este ponto. Mas digo-vos a verdade, que da mesma forma como tendes me maltratado e despedaçado o meu corpo, assim também ficará despedaçado este país. Eu jamais morrerei. Quaisquer que sejam os métodos utilizados pelos governantes ou pessoas deste mundo, jamais morrerei. As prisões de Cristo terminaram. Se alguém entre nós for preso, não será por causa da palavra de Deus, mas sim por outra razão em que esteja envolvido. As prisões de Deus e Cristo terminaram a partir de hoje, 31 de janeiro de 1979, sendo este dia consagrado à juventude tocoísta em Angola e no mundo. Eu, Simão, que vim ao mundo para sofrer por vocês, cumpri todas as prisões que Satanás reservava para o tormento do povo de Deus. E ao cumprir esta última, saí e fechou todas as portas das prisões. Portanto, a partir deste momento, a palavra de Deus se multiplicará e Deus abençoará a sua Igreja. Estas frases de Simão Gonçalves Toco, proferidas após ter saído da sua 15ª prisão em Luanda, desde 22 de junho de 1976, e ter completado 30 anos de prisões difíceis desde que foi detido em Leopoldville, Kinshasa, em 22 de outubro de 1949, marcam o fim profético de uma fase difícil na ação dos tocoístas. A literatura consultada revela as seguintes evidências factuais do dia 31 de janeiro de 1979. As narrativas de Simão Gonçalves Toco ressaltam as seguintes evidências desta data. A. Simão Toco lamenta os maus tratos de que foi alvo em apenas 4 anos por parte de seus compatriotas, que superaram em muito o tratamento violento que recebeu dos belgas, portugueses e missionários ocidentais. B. Neste dia, Simão Toco anuncia o estado caótico em que a nação angolana, eleita por Deus, haveria de passar, devido aos líderes terem recusado o plano de governação definido por Deus. C. Declara diante das autoridades civis de Angola o fim das prisões dos tocoístas. D. Afirma que jamais morrerei, ou seja, adota o cognome de Nekakuluki, o insubjugável e invulnerável, revelando sua natureza, poder e grandeza espiritual. I. Anuncia também que depois de 31 de janeiro de 1979, a prisão de um tocoísta já não será por causa da palavra de Deus, mas sim por outra causa em que esteja envolvido. F. Profetiza ao mundo que, eu, Simão, que vim ao mundo para sofrer por vós, cumpri todas as cadeias que Satanás reservava para o tormento do povo de Deus. G. Reafirma a data consagrada à juventude tocoísta em Angola e no mundo. H. Por último, anuncia que a partir daquele momento, a palavra de Deus vai multiplicar-se e Deus abençoará a sua Igreja. Antecedentes factuais desta efeméride tocoísta. Com base na literatura tocoísta existente sobre o assunto e em questões relacionadas, podemos identificar os seguintes antecedentes históricos deste importante acontecimento. A. O início oficial das prisões dos tocoístas em 22 de outubro de 1949, em Leopoldville, como consequência direta da reunião da Igreja de Cristo em 25 de julho de 1949. B. A presença do ancião Mvuama Garcia
no último culto celebrado por Simão Toko, em Luanda, em 20 de junho de 1976. Onde o líder declarou publicamente que o ancião iria pôr fim às prisões que haviam começado, por seu intermédio em 22 de outubro de 1949, em Leopoldville. C. A aliança que os tocoístas fizeram com Deus em 1950, no colonato do Vale do Lodge, comprometendo-se a levar essa obra até o fim, apesar das adversidades e peripécias de Satanás. D. Os sermões explosivos do líder Simão Toko, no período de 1975 a 1976, diante da ideologia comunista adotada pelo governo do MPLA após a independência nacional em 1975. Diante da ideologia comunista adotada pelo governo do MPLA após a independência nacional em 1975, e os desentendimentos registrados entre o Dr. Agostinho Neto, presidente do MPLA, e Simão Gonçalves Toko, quanto ao modo de formação do governo de Angola independente, considerando a existência de outros atores políticos no país. F. As 15 prisões sofridas por Simão Gonçalves Toko de 22 de junho de 1976 a 31 de janeiro de 1979. Relevância deste evento tocoísta. A efeméride em questão remete-nos a uma problemática central do tocoísmo, que tem a ver com a hostilidade generalizada de que foram alvos a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, Simão Toko e o tocoísmo por parte dos governos coloniais, da missão ocidental, das autoridades tradicionais, dos comerciantes das sociedades coloniais e posteriormente pelos governos recém-independentes de África e alguns líderes religiosos africanos, uma situação que os remeteu por muito tempo ao estado de fechamento em torno de si. Também traz à ribalta a problemática do poder exibido por Simão Toko no mundo, o Majeje, o Nekakuluki, diante dos seus adversários. Por esta razão, podemos concluir que o 31 de janeiro encerra em si um momento ímpar que causou cenários futuros no agir dos carrascos e algozes dos tocoístas, que tiveram que adotar práticas mais suavizadas na sua hostilização contra os tocoístas. E a finalidade da compreensão do simbolismo desta data tem a ver com a necessidade de encontrarmos o sentido da nossa fé e comunhão com Deus, remetendo-nos aos seguintes elementos. A. A libertação de Simão Toko na 15ª prisão sofrida em Luanda revela o fim de uma etapa importante na ação dos tocoístas, marcada por um longo período de 30 anos de prisões difíceis consentidas no âmbito do processo de implantação da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, relembrada em 25 de julho de 1949. B. As sentenças declaradas por Simão Gonçalves Toko neste dia e aceitas pelos seus algozes revelam o motivo pelo qual sempre se mostrou diante dos poderosos deste mundo, em consonância com a natureza da sua missão neste mundo. B. As sentenças declaradas por Simão Toko neste dia e aceitas pelos seus algozes revelam o motivo pelo qual sempre se mostrou diante dos poderosos deste mundo, em consonância com a natureza da sua missão neste mundo. C. Até a década de 60, as prisões sofridas pelos tocoístas também serviram como um mecanismo extremamente importante de mobilidade religiosa para eles, o que favoreceu o processo de expansão do tocoísmo e a implantação da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. D. A desobediência às orientações do líder é a principal causa das novas prisões de tocoístas no período pós-1979. Que não possuem um caráter estritamente divino no âmbito da missão da Igreja. Em conclusão, esta efeméride tocoísta proporcionou-nos a rica oportunidade de reviver o longo percurso das prisões consentidas pelos tocoístas, marcado pelo compromisso divino de estabelecer a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, através de uma luta espiritual contra os poderes instituídos na sociedade colonial. Portanto, o dia 31 de janeiro, que marca o fim das prisões, também nos leva a questionamentos seguintes. A. Qual é o significado histórico e espiritual das prisões dos tocoístas? B. Qual é o simbolismo dos 30 anos de prisões de Simão Gonçalves Toko, 1949-1979, e da figura emblemática do ancião Mivuama Garcia, que aparece no início e no fim das prisões?
C. Como podemos caracterizar e categorizar as prisões sofridas pelo dirigente Simão Gonçalves, Toco, e pelos tocoístas da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo? D. Por que motivo os tocoístas consentiram nessas prisões violentas e difíceis, bem como no exílio? E. Por que motivo as prisões oficiais dos tocoístas cessaram, tal como Toco anunciou em 1979? F. Como podemos entender as prisões posteriores ocorridas no tocoísmo, nomeadamente as que aconteceram nos anos de 1980, 1982, em várias localidades de Angola, as de 1986, 1989 em Katete e Luanda, e as dos anos 90 em Ntaia e na RDC. Metodologia e bibliografia utilizadas. Com esta abordagem, concluímos a nossa reflexão sobre as efemérides tocoístas do mês de janeiro, marcadas pelo sentimento de pesar pela morte do dirigente e pelos processos transformacionais ocorridos na Igreja ao longo da sua história. Utilizamos a mesma metodologia e fontes documentais e biobibliográficas. Documentos. 1. Jornal Evangélico Tocoísta, edição número 11, de 31 de dezembro de 2010. 2. Atas do último culto do dirigente Simão Gonçalves Toco, realizado em Luanda, em 20 de junho de 1976. 3. Trechos da brochura. Datas e resumo histórico das prisões do digníssimo dirigente dos tocoístas, Senhor Simão Gonçalves Toco, após a independência nacional de Angola. Este é o testemunho do irmão José Antônio, antigo motorista do dirigente. 4. Calendário religioso tocoísta, Luanda, 2018. Depoimentos. 1. Depoimentos dos anciãos e anciãs da Igreja, Mbona Pedro, Mayembe Benguela e Joséfo Malungo, secretário do dirigente no Buraco, 1976-1977. 2. Depoimento dos responsáveis do Zana Enigunza, na semana de reflexão sobre a vida e obra de Simão Gonçalves Toco, edição 2016. 3. Depoimentos do reverendo Gaspar de Almeida, Jornal Evangélico Tocoísta, Luanda, 1998. Não percam nenhum dos nossos vídeos interessantes e informativos sobre a história do tocoísmo e as experiências dos nossos queridos anciãos. Se inscrevam no nosso canal para receberem notificações sempre que lançarmos um novo conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-los em breve. Agradeço a todos por estarem conosco hoje. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre convosco. Até a próxima.